Capítulo 9. Espiritismo. De início, levei um choque com o que Dona Laura revelou-me, pois depositara tamanha confiança nela que mal podia acreditar estar ouvindo aquilo. Não saberia explicar o porquê, mas desde o primeiro instante que a vi, senti grande esperança naquela senhora que disse poder curar-me e que já o fizera a outros pacientes. E tanto isso é verdade, que somente consegui suportar aquele ataque de vermes porque ela havia pedido para que eu lutasse com todas as minhas forças para não transparecer que estava tendo visões. Quando ela entrou no quarto e fez com que em poucos segundos eu saísse daquele estado terrível, apenas colocando a mão sobre minha cabeça e falando carinhosamente comigo, acreditei que ela possuísse uma enorme força mental, agindo sobre minha mente e que talvez pudesse ensinar-me a ter controle sobre o meu cérebro para que pudesse dominá-lo e curar-me desse descontrole, talvez oriundo de meu próprio eu. Já ouvira falar muito a respeito de forças mentais, de magnetismo, de hipnotismo, etc. Mas, quando ela falou novamente em espíritos, um grande abatimento caiu sobre mim, pois percebi perdidas todas as minhas esperanças. Imaginem alguém que, completamente desesperado, de repente vê-se diante de uma saída e, quase que logo depois, percebe que essa saída nunca existira. Podem ter certeza que o desânimo e a desesperança multiplicaram-se por 1000. Mesmo assim, movido talvez por uma obrigação para com aquela senhora, dispus-me a ouvi-la com toda a paciência que pude reunir. Aliás, ela era minha única chance e não sei por quê, confiava nela. Talvez por isso, menti sobre minha melhora ao Dr. Frederico. Roberto, o que você tem, na verdade, é o que nós espíritas chamamos de mediunidade, e que todas as pessoas, no fundo, possuem num determinado grau. Mediunidade? Sim. Sei que será um pouco difícil para você acreditar, de repente, numa coisa dessas, mas pode ter certeza de que o que você vê são espíritos que se encontram em outro plano da vida e que sua vidência consegue captar. Realmente é difícil para mim. Preste atenção. A única maneira de você ser curado disso que chamam de loucura é aprendendo a controlar essa faculdade mediúnica, usando-a para o bem, e somente assim poderá vir a ter novamente uma vida normal e bastante feliz. Pelo que estou entendendo, a senhora está falando de espiritismo. Você já ouviu falar ou tem alguma noção do que seja espiritismo? Bem, imagino que seja uma religião na qual seus adeptos conversam com os espíritos. Não é só isso não, Roberto. É muito, muito mais. Mas devo dizer-lhe que se você se dispuser a ser ajudado por nós, terá que conhecer essa nossa maneira de ver as coisas do mundo. Eu quero ser ajudado, apesar de confessar à senhora que neste momento não tenho assim, como dizer, propensão imediata de acreditar nesse negócio de espiritismo. Mas gostaria de tentar. Na verdade, não vejo nenhuma outra alternativa e posso dizer-lhe que confio muito na senhora. Afinal de contas, apenas colocando suas mãos sobre minha cabeça, a senhora conseguiu livrar-me daquelas visões. Apenas apliquei-lhe um passe. Passe? Sim, um passe. O passe nada mais é do que uma doação, uma transferência de energia de uma pessoa para outra, em que o passista é auxiliado pelos espíritos. Na verdade, apenas forneci-lhe forças para sair daquele estado do qual você não estava conseguindo sozinho. Estou impressionado, mas gostaria de saber mais alguma coisa a respeito dessa sua religião. Devo dizer-lhe, Roberto, que você aprenderá tudo sobre espiritismo. Para isso, é necessário estudar bastante, mas vou tentar transmitir-lhe algumas ideias centrais e básicas dessa nossa doutrina. Em primeiro lugar, você acredita em Deus? Sim, acredito. Acho que nada existe por acaso neste nosso universo infinito. E você já pensou no que acontece com as pessoas após a morte do corpo físico? Bem, sempre achei que não temos condições de saber o que acontece e... Na verdade, a vida atribulada que levamos no nosso dia a dia não nos dá muito tempo para ficarmos pensando sobre isso. Mas, em princípio,
Acho que quem for mal será punido, e quem for bom será premiado, de alguma forma. Pelo menos foi assim que sempre aprendi com meus pais e nas aulas de religião que tive quando criança, na igreja que frequentava. Você acha então que os bons irão para o céu e os maus para o inferno? Sim, mais ou menos isso. Você acha que o céu é lugar de felicidade, Roberto? Sim, eu acho. E que no céu só podem estar os bons? Sim. E você acha que os bons seriam felizes sabendo que outros espíritos estariam sofrendo eternamente no inferno sem poder ajudá-los? Ou seriam realmente bons se pudessem auxiliá-los? A partir daquele momento, comecei a perceber alguma ponta lógica no que aquela senhora estava falando. Explicou-me que aqueles que erram, que cometem o mal, é dada a oportunidade de resgatar o que fizeram numa outra encarnação. Quer dizer que reencarnamos? Perguntei a ela. E a mulher respondeu-me afirmativamente com a maior convicção. Perguntou-me então como poderia ser explicado o fato de algumas pessoas nascerem em berço de ouro e outras sem nem terem um teto. Outras tantas que, apesar de paupérrimas, são criaturas tão bondosas e outras que, abastadas, são tão cruéis. Por que toda essa diferença? Tornou a perguntar-me. E com respeito aos doentes, aos aleijados, às crianças que morrem em tenra idade, seria Deus justo permitindo tanta diferenciação entre seus filhos? Uns felizes, outros infelizes. Um bebê ao desencarnar iria para o céu sem ter tido tempo suficiente para definir-se como bom ou mau? Não seria uma injustiça? Em pouco tempo, Dona Laura foi criando pontos de interrogação tão fortes em minha mente sobre coisas e fatos que eu nunca havia imaginado. Porém, com a mesma velocidade, começou a elucidá-los um a um. Por isso, Roberto, somente o Espiritismo, com a reencarnação, pode dar uma explicação lógica para todos esses fatos tão inerentes à realidade do ser humano. Vou tentar explicar-lhe em poucas palavras o que vem a ser reencarnação, apesar de que, como já lhe disse, é preciso estudar bastante para conhecer os inúmeros detalhes que podem ocorrer no mundo espiritual. Preste atenção. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante, com a missão de depurar-se na prática do bem para poder elevar-se até planos mais altos, haja visto que a Terra é apenas um dos planos de vida do universo. Porém, o espírito possui o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. No caso deste nosso planeta, o espírito reencarna muitíssimas vezes até se elevar moralmente no bem. Se ele erra numa encarnação, lhe é dada uma nova oportunidade de aqui retornar para reparar o erro e ajustar-se junto àqueles mesmos espíritos encarnados que ele possa ter prejudicado. Quer dizer que já vivemos outras encarnações? Pode ter certeza que sim. E como não nos lembramos? Não nos lembramos por única e exclusiva bondade de Deus, para que não vacilemos em nos modificar ante aqueles que também reencarnaram em nosso círculo de relacionamento. E nada mais justo que o espírito que erra reencarne em situação idêntica àquela por ele provocada, para que pela experiência, pela dor, repare o mal que talvez tenha cometido. Mas todos reencarnam para reparar algum mal? Nem todos. Muitos já são mais evoluídos e aqui vêm ter para ensinar alguma coisa aos outros, seja por palavras, seja por exemplos edificantes ou simplesmente para ajudar algum outro espírito com o qual tenha afinidade. Somente a reencarnação pode explicar, por exemplo, as diferenças entre irmãos consanguíneos que tiveram a mesma educação, o mesmo carinho e exemplos e que são tão diferentes moralmente. É verdade. Mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo comigo? Você, com sua mediunidade, está enxergando espíritos inferiores que se comprazem com o mal. Inclusive, às vezes, como me contou, enxerga o próprio habitat deles. Habitat? Sim.
Vou lhe explicar mais uma coisa. Existem diversos tipos de planos vibratórios, onde os espíritos desencarnados habitam. Iguais ao nosso? Posso lhe dizer que existem planos dos quais o nosso é praticamente uma cópia. Como assim? Entenda que a verdadeira vida é a espiritual. Este nosso mundo em que vivemos é apenas um plano com uma determinada vibração, diferente da dos outros planos da verdadeira vida, que, como já lhe disse, é a espiritual. Quando um espírito encarna, ele simplesmente nasce neste nosso mundo vestindo um corpo mais denso que o seu perispírito. Por favor, explique-me um pouco mais devagar. O que é perispírito? Perispírito é o que une o espírito ao corpo. Sua composição é ainda para nós desconhecida. Somente sabemos que ela é extraída do fluido universal. Chamamo-lo de quintessência da matéria, ou princípio de vida orgânica, mas apenas isso. O intelecto é do espírito. Esse envoltório que une o espírito ao corpo e que denominamos de perispírito e que é tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos onde o espírito vive. Quando um espírito desencarna, no momento da morte do corpo, ele continua a possuir esse perispírito a lhe envolver, e geralmente ele mantém a forma do corpo do espírito que possuía, ou então plasmado de maneira diferente de acordo com a índole boa ou má do espírito. Outro detalhe importante é que o plano espiritual pode visualizar esse nosso plano, enquanto que nós não podemos visualizá-los, a não ser pessoas como eu, você e tantos outros que possuem um determinado tipo de mediunidade que é a chamada vidência. Tudo aquilo estava sendo explicado para mim com muita velocidade. Era uma carga enorme de conhecimentos novos que abalaram tudo o que até então eu conhecia ou pensava conhecer sobre as coisas da vida. Mas devo confessar que, com a mesma intensidade com que essas revelações me eram fornecidas, eu as assimilava rapidamente, como se já as tivesse sabido um dia. Parecia-me que Dona Laura apenas recordava-me algo que eu havia esquecido, tamanha a lógica do que ela me dizia e tamanha a minha compreensão. Parecia até saber o que ela iria dizer-me no minuto seguinte, e disse isso para ela, que, sorrindo, disse que já havia percebido isso. A senhora poderia dizer-me mais a respeito dos diversos planos? Sim. Quando um espírito desencarna, ele não abandona seus hábitos, seus desejos, suas virtudes, suas fraquezas e vícios. Então, por uma questão de vibrações que poderíamos chamar didaticamente de mentais, ele vai se localizar num plano condizente com o que ele realmente é e interagindo com outros espíritos que lhe são afins. E assim como existem planos superiores, existem planos inferiores, inclusive ao nosso. Esse que você visualiza é um deles. Mas por que os espíritos que vejo são tão horrendos? Porque, como já lhe expliquei, o perispírito é plasmado de acordo com a evolução moral do espírito, e é evidente que um espírito de má índole revista-se de horrível forma, muitas das vezes até exagerada por sua própria vontade, querendo parecer pior do que já é. E eles podem ser ajudados a sair dessa condição? Aí está o ponto em que eu queria chegar. Eles podem, devem e depende de nós auxiliá-los. Mas por que nós, encarnados? E como é feito isso? Vou lhe explicar. Quando um espírito desencarna, se ele viveu muito apegado às coisas materiais desse nosso mundo, ele se localiza em planos bem próximos ao nosso, e muitos ainda nem chegam a perceber que já abandonaram este lado e ficam perambulando junto a coisas e pessoas como se estivessem sonhando com o que lhes está acontecendo, vivendo um verdadeiro estado de torpor. Pelo apego a este nosso mundo, não conseguem nem visualizar o plano em que realmente estão, como também não enxergam e nem ouvem os outros espíritos que falam com eles e que querem ajudá-los. A maioria sofre com isso, porque quer acordar desse estado e não consegue.
Quantos não ficam como se estivessem tendo um pesadelo, vivendo os últimos momentos de sua morte, sofrendo durante muito tempo as dores que sentiram num leito de hospital ou o momento de seu suicídio, por exemplo? Revivem muitas vezes cenas terríveis das quais foram causadores e protagonistas, que a própria consciência culpada lhes amolda a mente. Outros apercebem-se do que lhes aconteceu e querem vingar-se de pessoas que foram suas inimigas desta ou de outra encarnação que recordaram quando desencarnados. Outros tantos entram em contato com espíritos que os escravizam e fazem-nos cometer atrocidades em forma de perturbações a espíritos encarnados ou desencarnados e não conseguem também vislumbrar os espíritos superiores que os querem ajudar. Quantos se revoltam por terem desencarnado, ou então por não terem encontrado após a morte o céu que achavam-se merecedores, sem nada terem feito realmente para isso e entregam-se conscientemente à prática do mal. É o caso desses espíritos que você vê. São entidades revoltadas, que, aliadas em verdadeiras legiões, escravizam outros que, de consciência pesada, não conseguem evitar-lhes o assédio e não veem outra saída a não ser servi-las, praticando o mal, quase que completamente hipnotizadas por elas. O que acontece, então? Espíritos do bem, que trabalham nesse mistério de auxílio ao próximo, fazem com que cheguem até um centro espírita que se devota a esse mesmo trabalho de doutrinação e os faz se comunicar através de um médium para que possam ser esclarecidos quanto ao erro que estão cometendo ou para que lhes seja revelada a situação em que se encontram, fazendo com que possam, através de boas vibrações mentais, ter condições de enxergar e ouvir os espíritos mais evoluídos que querem ajudá-los. Muitas vezes esses espíritos do bem conversam com eles, através de um outro médium, usando suas cordas vocais ou então de maneira intuitiva. Esse é o motivo das sessões espíritas? Sim, e também usufruímos numa reunião de ensinamentos desses espíritos elevados através de um médium falante. Muitas lições aprendemos com esses espíritos. E como a senhora me explica o que vi quando do suicídio daquele homem? Foi realmente um espírito que o fez cair? Certamente. Vou explicar-lhe o que poderia ter acontecido. Esse senhor, desesperado, por algum motivo que desconhecemos, começou a pensar em pôr fim à vida. O que aconteceu então? A partir do momento em que passou a vibrar nessa ideia, atraiu para si um espírito que também, por motivos para nós desconhecidos, fez com que ele não tirasse mais isso da cabeça, até que num momento propício conseguiu levá-lo para a sacada do prédio e até não permitiu que ele desistisse de seu intento, como você me contou. E como vocês espíritas aprenderam tudo isso? Através de livros que são mensagens de espíritos superiores a nos ensinar e explicar como é o lado de lá e como tudo acontece. Já ouvi falar. Allan Kardec, Chico Xavier. Sim. Infelizmente você não poderá ter acesso a esses livros aqui na clínica, mas quando sair vou lhe indicar vários, com os quais poderá aprender muito sobre essa doutrina que não tem pontos de interrogação e que a sua lógica satisfaz o mais exigente dos estudiosos. Enquanto aqui estiver, aprenderá comigo nesses intervalos em que a câmera é vigiada por Pedro. Agora gostaria que me falasse sobre esse trabalho que vocês realizam com os doentes e como é que conseguirão curar-me desse mal por que passo. Antes de mais nada, preciso dizer-lhe que o que você tem não é um mal, e sim uma dádiva de Deus que lhe deu essa capacidade através da qual poderá ajudar ao próximo. Você não é um doente e por isso não terá que ser curado, apenas terá que ter controle sobre essa sua mediunidade, colocando-a em prática a serviço do bem e apenas nos momentos adequados. E quanto ao trabalho?
É uma sessão que realizamos onde ajudamos muitos espíritos encarnados e desencarnados através da doutrinação de obsessores, tais como os que você vê, auxiliando-os com muito amor, pois também são nossos irmãos e muito mais necessitados do que nós. Auxiliamos também pessoas encarnadas que sofrem o assédio deles, que as fazem sofrer as mais terríveis maldades. Espíritos como eles que fizeram com que todos esses pacientes estejam aqui internados e também em sanatórios pelo mundo todo? Na maioria das vezes, sim. E esses pacientes podem ser curados? Não todos. Os que são só obsidiados podem, porém outros nascem com deficiência no cérebro ou adquirem-na por algum motivo. Nesses casos, o problema a nível do corpo material praticamente bloqueia a ação do espírito reencarnado. Outras vezes, o corpo plasmado pelo próprio perispírito já carrega o distúrbio. Para esses doentes, só nos resta dar-lhes condições para viver em paz essa reencarnação de resgate de dívidas do passado, provocadas por eles mesmos. Temos também que auxiliá-los para que espíritos obsessores não lhe atrapalhem essa experiência terrestre, importantíssima para eles. Além disso, precisamos devotar-lhes muito amor para suavizar-lhes essa situação, proporcionando-lhes um pouco de alegria íntima. O trabalho nesse mistério é muito grande e bastante complexo. Veja você que até mesmo o alcoólatra é geralmente levado a esse estado por obsessores e que não adianta apenas desintoxicá-lo e dar-lhe alta. É preciso um trabalho de doutrinação sobre esses espíritos e também um trabalho de assistência junto à família do doente para que ela o ajude quando ele for para casa. Normalmente a pessoa começa a beber por causa de problemas familiares. Mas por que Deus permite que tudo isso aconteça? Roberto, não se esqueça de que nada do que nos acontece é por acaso. Muitas vezes merecemos, ou melhor, nós mesmos causamos a nós mesmos esse tipo de obsessão, por tudo o que fizemos em encarnação ou encarnações anteriores. Quando fazemos o mal, inevitavelmente atraímos o mal contra nós. Muitas vezes também reencarnarmos com problemas físicos ou mentais é uma dádiva que Deus nos concede, pois que imagine a perseguição que um espírito encarnado pode sofrer por parte de outros espíritos se ele cometeu um mal gravíssimo a todos eles em outra vida e não foi ainda perdoado por eles. Porém, reencarnando com um grande problema, poderá, com o tempo e com a ajuda dos espíritos do bem, suscitar pena e compaixão por parte de seus perseguidores, que também serão beneficiados a partir do momento em que o perdoarem. A mesma coisa acontece quando espíritos inimigos reencarnam sob o mesmo teto, como mãe e filho, por exemplo, onde o amor materno substituirá o ódio que reinava entre eles. Esse também é um dos motivos do esquecimento das vidas passadas, apesar de trazermos de maneira latente em nós o nosso passado. Isso você pode comprovar nas antipatias gratuitas que sentimos por pessoas de nosso círculo de vida, assim como afinidade e simpatia por outras. Entendo. Nesse momento, Reinaldo entra no quarto. É melhor a senhora ir agora, dona Laura. Pedro vai ser substituído. Não percamos tempo. Preciso ir, Roberto. Não posso deixar que saibam que vim aqui à noite. Como já lhe falei, meu turno foi trocado. E como a senhora entrou aqui? E como vai fazer para sair? Amanhã eu lhe explicarei como agimos. Boa noite e fique calmo. Rezarei por você e não se esqueça, ore bastante. Você será auxiliado. Deus lhe pague, dona Laura. Nessa noite dormi tranquilamente, sem ser perturbado, e com bastante esperança roguei a Deus em oração para que dona Laura estivesse certa em tudo o que me ensinara. Capítulo 10. Mãe Sunta. E então, Débora, o que achou de Roberto? Pergunta Ciro à cunhada, enquanto Justina distrai a pequena Raquel em seu quarto. Sinceramente, não sei o que dizer.
Vi-o por muitíssimo pouco tempo, pois quando cheguei perto dele e ele se mexeu na cama, o enfermeiro postou-se entre nós e o Dr. Frederico pediu-me para sair. Pelo que consigo lembrar da sua fisionomia, achei-o muito pálido e um pouco mais magro. Isso eu acho até natural. Afinal de contas, ele está doente. Os olhos de Débora enchem-se de lágrimas e começa a chorar. Acalme-se, Débora. Desse jeito, você também adoecerá. Já não aguento mais, Ciro, ficar longe de Roberto. O que será que ele está pensando? O que será que ele imagina de nós, que o abandonamos lá na clínica? Não pense assim. Roberto é inteligente e saberá compreender a sua situação e a nossa atitude. Ele sabe que o amamos. Será que ele ainda tem momentos de lucidez? É lógico que tem, Débora. Não sei, não. Vou lhe confessar uma coisa. Eu não confio muito naquele médico. Por que você diz isso? Não vi sinceridade em suas palavras. Parecia esconder-me algo, e durante todo o tempo que lá estive, parecia também ansioso em ver-me pelas costas. O Dr. Ramos garantiu-me que é um dos melhores médicos nesse campo e que já curou muita gente como Roberto. Acho que precisamos ter paciência. Não gosto de respostas evasivas como as que ele me deu. Acredito que é porque ele não teve condições ainda de ter um diagnóstico completo sobre o que está acontecendo. Mas, se ele disse que tem certeza de curá-lo, vamos dar-lhe um voto de confiança, mesmo porque para onde levaríamos Roberto se ele é o melhor? Será que não poderíamos nos arrepender depois se, mudando de médico, ele piorasse? Talvez você tenha razão, mas não vejo motivo para afastar-nos um do outro. Acho que eu só ajudaria se a gente se visse todos os dias. Eu já procurei me informar sobre isso e descobri que, em todas as clínicas desse tipo, existe um período de afastamento dos pacientes dos seus familiares. Outra coisa, Ciro. O quê? Você não achou estranho o fato de o doutor não nos mostrar a clínica, suas dependências, os outros pacientes? Acho que seria mais natural mostrar para a família o lugar onde um de seus parentes vai ficar. Não pensei nada sobre isso, Débora. O que eu acho é que teremos que ter paciência e aguardar mais uns dias, creio, para podermos visitar Roberto. Sonho com esse momento. E Raquel? Coitadinha. Está sofrendo muito com a ausência do pai. Não sabemos mais o que fazer para distraí-la e alegrá-la. É verdade. Bem, preciso ir. Se precisar de alguma coisa, já sabe. É só telefonar e procure ficar calma. Tudo vai dar certo. Assim que o cunhado sai, Débora vai ter com Justina e Raquel no quarto da empregada. Enquanto a menina distraída brinca com um quebra-cabeça, Justina ora defronte de um oratório. Sempre rezando, Justina? Sim, e agora muito mais, pelo restabelecimento de seu Roberto e pela senhora, para que lhe dê muita força para suportar tudo o que está acontecendo. Eu lhe agradeço de coração, Justina. Deus lhe pague. Suas orações estão fazendo muito bem a mim e a Raquel, e tenho certeza também a Roberto. A senhora não quer rezar aqui comigo? Débora aceita o convite e o faz do lado da mulher. Ficam ali por alguns bons momentos, concentradas na oração, olhos cerrados. De repente, ouvem a voz de Raquel. Abrindo os olhos, deparam com a menina ao lado da mãe com os olhinhos fechados, orando. Anjinho do céu, ajuda o meu papai para que ele venha logo para casa. Fala para ele que estou com muita saudade e que não precisa se preocupar em trazer presente para mim. Não precisa. Raquel quer o papai como presente. Fala para ele vir logo, por favor. Nesse momento, a menina olha para o lado e vê a mãe e Justina que a olham, com grande compadecimento e com lágrimas nos olhos. Em seguida, levanta-se e abraça Débora e Justina, chorando junto com elas. São 2 horas da tarde e Raquel está dormindo, enquanto Débora e Justina fazem um pequeno trabalho de limpeza na sala de estar. Dona Débora, eu quero lhe fazer uma pergunta, mas espero que a senhora não me leve a mal. Se quiser, tudo bem, se não, não faz mal. O que é, Justina?
Pare de rodeios e fale logo, criatura. Pede Débora, que já conhece a empregada e sabe quando ela está querendo alguma coisa, mas está sem coragem. Fala, mulher. Bem, é que... Bem, a senhora sabe que eu não sou ligada nessas coisas. Sabe que tem os meus santos, que vivo rezando e... E o que, Justina? Vamos, desembuche. Bem, a senhora não gostaria de consultar a mãe Sunta? Mãe Sunta? Quem é essa mãe Sunta, Justina? É lá da minha vila. Ela é vidente, sabe e fala tudo o que está acontecendo com as pessoas e até aconselha o que fazer. Ora, Justina, você acha que eu acredito nessas coisas? Sei que não, mas a senhora irá acreditar, tenho certeza. E por quê? Quando ela falar coisas que só a senhora sabe, coisas de sua vida, então acreditará. E por que você quer que eu vá falar com ela? Pode ser que ela saiba alguma coisa sobre o seu Roberto. Você acha mesmo? Pergunta agora um pouco interessada, principalmente porque sabe que a empregada não é de inventar coisas. Poderíamos tentar. Afinal de contas, acho que mal não vai nos fazer. Não sei. Tenho certeza que ela vai falar a verdade sobre o que está acontecendo com seu Roberto. Se a clínica e o médico são bons e até dizer se ele vai sarar. Você acredita mesmo? Acredito. Eu já vi aquela mulher revelar tanta coisa que dá para acreditar. Eu acredito. Você vai sempre lá? Às vezes. Sabe, ela mora perto de casa e muitas pessoas batem em minha porta porque é a primeira da rua, para perguntar onde ela mora. E eu, então, as acompanho e acabo assistindo. E como sabe que o que essa mãe Sunta fala é verdade? Porque, depois de terminado o trabalho, as pessoas confirmam tudo o que ela falou. As duas ficam por alguns momentos olhando uma para a outra até que Débora resolve. Está bem, Justina. Vamos conhecer a tal de mãe Sunta. Quando podemos ir? Vou conversar com ela hoje à noite. Quem sabe amanhã à tarde. No caminho, poderemos deixar a Raquel na casa de Dalva. Já são perto de 3 horas da tarde quando Débora e Justina chegam à casa de mãe Sunta, num bairro pobre e distante do centro da cidade. Um calor insuportável toma conta da pequena sala, onde mais 3 pessoas aguardam a vez de serem atendidas pela vidente, num quarto contíguo, a portas fechadas. Logo esta se abre e sai uma mulher já atendida, que não consegue conter e nem disfarçar a alegria estampada em seu rosto. Olha para todas que estão ali e sai da casa. Pode entrar, dona Débora. Pede então mãe Sunta de dentro do quarto. É a sua vez, patroa. Incentiva Justina. Ela sabia o meu nome? Pergunta baixinho. Eu não lhe disse não, mas vai, entra logo. Mãe Sunta não gosta de esperar. Débora levanta e dirige-se para dentro do outro cômodo. Mãe Sunta é uma velha de perto de 70 e poucos anos, magérrima e exageradamente maquiada e enfeitada com colares e pulseiras baratas. Sente-se aqui, minha filha. Pede indicando os pés da cama onde está deitada. Débora assusta-se com a figura da velha, apesar dela inspirar confiança, principalmente no seu olhar manso. Examina rapidamente o quarto enquanto senta-se. Vê, acima da cabeceira da cama, um quadro de Jesus e por todo o cômodo vasinhos de flores e santos de todos os tipos. Depois de fitar Débora por alguns momentos, mãe Sunta cerra os olhos e fica quieta e imóvel, até parecer despertar com alguns soluços. Toma as mãos de Débora entre as suas e começa a falar. Você está muito triste, não é, minha filha? Sunta está sabendo. Você já foi muito feliz com seu marido e sua filhinha. Será que Justina falou de mim para ela? Pergunta-se mentalmente. Você acha que alguém falou comigo a seu respeito, não é? Pode ter certeza que não. Como ela poderia saber de minha filhinha? Pensa Débora, atabalhoada. Não tenha medo de mãe Sunta. Só quero lhe fazer o bem, dizendo a você tudo o que realmente está lhe acontecendo e talvez, quem sabe, dando-lhe alguns conselhos que os santos, através de forças invisíveis, revelam-me. Deixe-me concentrar mais um pouco.
A velha cerra novamente os olhos e agora, após alguns segundos, começa a sacolejar o corpo magro em repetidas e violentas convulsões, até que se acalma. Abre os olhos e seu olhar, apesar de dirigido a Débora, parece atravessar-lhe, tentando buscar alguma coisa mais além daquele ambiente. Você sofre porque seu marido está doente, confinado em... Está confinado. Não estou conseguindo. Ah, sim, agora sim. Está aprisionado em um tipo de hospital. Vejo-o deitado em uma cama e alguém o está amarrando. Amarrando? Assusta-se Débora. Não fale, só ouça, ou vai atrapalhar minha concentração. Minha filha, não tenha receio e nem se preocupe muito com o que está acontecendo com seu marido. Ele está passando por tudo isso para o próprio bem dele. Pode ter a certeza de que ele muito lucrará moralmente com isso. Como assim? Pergunta Débora, nada entendendo e ao mesmo tempo assustada com o fato de não compreender como essa mulher pode saber que Roberto está internado. Seu marido é um homem predestinado, minha filha. Homem predestinado? Sim, veja bem, além de estar tendo a oportunidade de aprender coisas muito importantes, lá onde está, também está tendo a oportunidade de resgatar uma dívida de seu passado. Passado? Ele nunca fez nada de errado no passado. A mulher sorri. Minha filha, não se preocupe agora com as minhas palavras, pois pode ter a certeza de que um dia muito breve conhecerá algo novo que lhe explicará tudo isto que estou lhe dizendo. Apenas creia que seu marido está sendo muito auxiliado. Pelo médico que trata dele? Não, absolutamente. Ele está sendo muito ajudado pelos espíritos que têm a missão de ampará-lo nesta sua reencarnação. Reencarnação? Eu não entendo. Como já lhe disse, logo, logo vai conhecer muitas coisas. E o que devo fazer no momento para auxiliá-lo? Ore, minha filha, ore bastante por ele e tudo será mais fácil. A senhora disse que viu que alguém o estava amarrando. Sim, mas não se preocupe com isso. Ore bastante e espere. Tenha paciência e confiança em Deus e nos bons espíritos. E o que a senhora vê? Mais nada. Apenas peço-lhe o que um dos espíritos que auxiliam seu marido está me pedindo para dizer-lhe. Ore bastante. Pode ir agora, minha filha. Quanto lhe devo, senhora? Nada. Não cobro nada, pois, na verdade, quem trabalha são os espíritos, e não eu. Débora, então, beija a mão de mãe Sunta e sai da sala. Justina a acompanha. E então, dona Débora? Esta conta-lhe tudo o que aconteceu dentro do quarto de mãe Sunta. O que acha disso tudo, Justina? Achei que a mulher só falou coisa boa. Não posso entender. Roberto está lá, internado, e ela fala que é para o bem dele. Sabe, mãe Sunta não costuma errar. Agora tem uma coisa. Nunca ouvi falar de coisas ruins. Só quando é muito necessário. Ela disse que viu Roberto sendo amarrado, Justina. Bem, quanto a isso, acho que a senhora deveria verificar na clínica. É o que eu vou fazer, Justina. É o que eu vou fazer. Mas não se esqueça de orar bastante. Eu e Raquel a acompanharemos nas orações. Deus lhe pague. Durante todo o dia seguinte, Roberto permanece no pátio da clínica, às vezes sentado à sombra de árvores, ou então passeando, caminhando e observando os outros doentes, sempre vigiado pelo enfermeiro Clovis.
Chega então a hora em que os enfermeiros deixam os pacientes a sós para que eles fiquem mais à vontade, enquanto os observam através das câmeras. Roberto continua sentado, analisando o comportamento dos companheiros. De repente, percebe um homem num dos cantos do pátio que, cambaleante, vai se encaminhando em direção a um dos pacientes que Roberto sabe ser um alcoólatra em tratamento. Meu Deus! Exclama consigo mesmo quando o homem começa a gargalhar enquanto caminha. Os outros pacientes parecem não se dar conta da presença do estranho e Roberto sabe não tratar-se de um deles. Será? Pergunta-se amedrontado. Será que estou tendo visões novamente? Quando o homem chega perto do paciente, este começa a mexer-se, incomodado com a estranha presença, apesar de dar mostras de não o estar vendo. Roberto levanta-se e dirige-se para perto dos dois, fingindo não ver o outro, e fica ouvindo as palavras que são endereçadas ao alcoólatra. Então, Narciso, você deve estar louco de vontade de tomar uma cachaça, não é? Chega-se mais perto e quase encosta seu rosto junto ao do paciente. Sente o cheiro? Há quanto tempo você não bebe, hein? Que vontade você deve estar sentindo, não? Já pensou se estivesse agora na mesa daquele bar lá da esquina? Acabei de tomar uns bons goles. Lembra do Pereira? Pois é. O Pereira já está bebendo o triplo do que bebia. Sabe por quê? Porque 1/3 do que ele bebe sou eu quem usufrui. Ora, mas você não entende nada disso, não é? Nem sabe que nós, espíritos, podemos aproximar-nos de vocês e sorver grande parte do que bebem. E existe coisa melhor do que embriagar-se? Ficar com a mente anestesiada? Esquecer tudo mais. Era isso que você fazia, não é? Mas o que você não sabe, Narciso, é que eu fiz tudo isso com você. E você merecia e merece muito mais. Você nem se lembra de sua outra vida, não é? Não se lembra. Mas eu não me esqueço. Não, seu traidor. Eu não me reencarnei como você. Fiquei aqui, deste lado. Lado horrível para mim. Passei anos procurando-o até que o encontrei nessa sua nova roupagem. Pensou que pudesse escapar de mim, não foi? Trágico engano seu. Como já disse, passei anos procurando-o. Você sabia que se tivesse tido uma vida regrada, eu não o teria encontrado? Não sabia. Mas você não mudou nada. Continuou a enganar os outros, a roubar, como fez comigo, e por isso o encontrei. Sabe por que começou a beber? Porque eu o fiz entregar-se à bebida, como nos velhos tempos. E agora? Pensa que porque está aqui dentro está livre de mim? Não, não está. A minha vingança ainda não se completou. Ela só vai ficar completa quando eu fizer com que toda a sua família o queira bem longe, trancado aqui dentro. Mas eu virei aqui, todos os dias, como sempre faço, para lembrá-lo do que fez comigo e trazer para você este odor característico do álcool, para que enlouqueça cada vez mais de tanta vontade. Roberto fica impressionado com o que ouve, principalmente por perceber que o paciente já está dando sinais de desespero, enterrando o rosto entre as mãos e sacudindo todo o corpo. Olha então para os lados e vê que ninguém está olhando para eles. Alguns já estão começando a caminhar, enquanto outros continuam parados como estavam. Chega mais perto do paciente e, olhando diretamente para o espírito obsessor, fala com ele. Por que você faz isso? Os dois voltam-se para ele, assustados. Você está falando comigo? Pergunta-lhe o paciente, mas Roberto continua olhando para o espírito. Está me vendo, moço? Pergunta-lhe por sua vez o obsessor. Sim. Estou falando com você. O paciente olha para a direção que Roberto está olhando e nada vê. Quer dizer, então, que temos um doente que vê o nosso mundo? Sim. Eu o estou enxergando e torno a lhe perguntar por que faz isso com o pobre coitado? Narciso imagina que Roberto deve estar em crise e lentamente se afasta do local. O espírito continua encarando ameaçadoramente Roberto. Pobre coitado?
Você não sabe o que esse ser repugnante fez comigo. Ele levou-me à bancarrota, me roubando e deixou a mim e a minha família na miséria. Tornei-me um bêbado até desencarnar sem uma única pessoa querida para nem ao menos acompanhar meu corpo no enterro. Você não sabe o que sofri nas mãos de outros, até que meu ódio, mais forte que tudo, deu-me forças para libertar-me e agir por conta própria. Alimento-me das emanações alcoólicas que encontro pelos bares da vida e passei anos e anos a procurá-lo para vingar-me. Agora o encontrei e vou trazê-lo para este lado para que sofra tudo o que sofri. E daí? E daí o quê? E quando conseguir tudo isso? O que lhe adiantará? Que sentido as coisas lhe darão daí para frente? O que fará então? O que farei? Passarei a eternidade vingando-me dele. Até cansar-se, não é? Ou você pensa que esse seu ódio o alimentará para o resto de seus dias? Por que não o ajuda, ao invés de perturbá-lo? Se você conseguir modificá-lo, não será melhor para você? Olhe, moço, está perdendo seu tempo. E eu também. Vou voltar ao meu trabalho. Espere. Vamos conversar mais um pouco. Nisso, uma voz corta a conversa dos dois. Deixe esse comigo, companheiro. Eu tomo conta dele. Os dois olham para a direção da voz e Roberto sente um calafrio ao ver outro espírito, de pé, a poucos metros dele. Percebe que é um espírito, pois, assim como aquele outro, quando olha, enxerga-o um pouco mais nítido do que o restante do cenário que lhe parece um pouco apagado e nebuloso. Parece que a figura está em primeiro plano em nitidez e o restante um pouco fora de foco. O obsessor afasta-se em direção de sua presa, deixando Roberto com seu novo interlocutor. Você consegue reconhecer-me? Sei que não, pois tomei uma forma mais humana, não é? Mas não se lembra dessa minha fisionomia? Faça um esforço. Onde já teria visto aquele rosto? Pensa. Como é, Roberto? Não se lembra de mim? Não faz mal. No momento propício saberá quem sou. Roberto força a memória, mas não consegue lembrar-se, apesar de ficar um pouco chocado com aquela figura. Nesse momento, os enfermeiros voltam para dentro do pátio e Clovis começa a observá-lo, à distância. Quer dizer que vai fazer parte do time de idiotas da velha? Pergunta-lhe o espírito, agora ao lado de uma árvore. Você não tem medo, Roberto? Pois deveria ter. Vamos enlouquecê-lo, vamos matá-lo. Vamos fazer com que nos odeie para o resto de sua vida e daí, então, será nosso prisioneiro para sempre. Roberto já está a apenas poucos passos de distância e sente um estranho entorpecimento na mente, quando tem, cada vez mais, a certeza de que realmente aquela fisionomia lhe é bastante familiar. De repente, enorme ódio toma conta dele. Sente um ódio mortal daquele ser que está à sua frente. Mas o que vejo... Pergunta a figura, maliciosamente. Ódio em seu olhar? Mas já, Roberto, isso leva-me a crer que está me reconhecendo? Isso mesmo. Quero que comece a odiar-me desde já. Apesar de que você não sabe o que é ódio, saberá quando vir o que faremos com a sua família. Com sua filhinha e com sua linda mulherzinha. Roberto não se contém e avança em direção àquele ser que desaparece no mesmo momento em que parece atravessar-lhe o corpo, aparecendo logo em seguida em outro canto do pátio. Roberto, alucinado, não raciocina mais e começa a persegui-lo, atirando-se contra o vazio, chegando a trombar com uma das paredes, tamanha a impulsão que dá ao corpo na investida. Ei, pare com isso! Grita Clovis, que, acompanhado por mais 2 enfermeiros que ali estão, correm em sua direção, alcançando-o e imobilizando-o. Larguem-me! Quero pegar esse maldito! Grita, debatendo-se, tentando soltar-se das mãos dos enfermeiros. Bem à sua frente, o estranho homem lhe sorri, triunfante, e começa a transformar-se, passando a compleição do monstro já conhecido de Roberto. A voz é então trocada pela daquela horripilante criatura. Ainda nos veremos outro dia, seu tolo. E muito cuidado! Não se meta onde não é chamado, ou se arrependerá amargamente. Vamos levá-lo para o quarto. Endoideceu de vez. Não endoideci coisa nenhuma! Eu estou bem! Por favor, não me façam dormir! Não me façam dormir novamente! Eu não quero! Fique calmo, seu Roberto.
Logo o senhor estará bem tranquilo. Vamos logo, pessoal. Para o quarto. Lúcio, prepare a injeção. Injeção não! Grita Roberto, desesperado. Injeção não! Eu não quero dormir, pelo amor de Deus! Eu preciso ficar acordado! Não me façam dormir! E debate-se tanto que os enfermeiros precisam usar de muita força e até certa dose de violência para levá-lo de volta ao quarto. Nos corredores, o alarido e os berros de Roberto são ouvidos por Dona Laura, que corre para ver o que está acontecendo. O que foi? O que ele fez? Pergunta antes mesmo de chegar até os enfermeiros e Roberto. Está tendo uma crise violenta. Precisamos apagá-lo com urgência. Não deixe que me dopem, Dona Laura. Implora, já mais calmo, em sua tentativa de escapar dos enfermeiros. Eu já estou bem. Diga a eles. Acalme-se, meu filho. Acalme-se e entregue-se. Deixe-me ajudá-los. Dizendo isso, abraça Roberto pela cintura e pede aos homens que afrouxem um pouco a pressão sobre os braços e o pescoço, que é por onde o estão segurando. Vamos com calma. Muita calma. Não quero mais dormir, Dona Laura. Diga-lhes que estou bem. O que ele fez? Pergunta a Clovis, enquanto entram no quarto e fazem Roberto deitar-se, e um dos enfermeiros vai buscar a injeção. Clovis conta tudo o que aconteceu. Roberto não sabe mais o que fazer. Sabe que agora não adianta fingir que não aconteceu nada, mas também não pode contar o que viu para não comprometer a mulher e fica em silêncio. Dona Laura olha carinhosamente para ele, que percebe em sua fisionomia que ela entende e aprova o que ele está fazendo. Muito bem, meu filho. Agora você precisa tomar um medicamento para acalmar-se. Amanhã será outro dia. Roberto entende o que a enfermeira quer lhe dizer com aquela frase. Sabe que ela o procurará no dia seguinte para conversar com ele. E procure controlar-se amanhã, está bem? Sim. Vou tentar. Nesse momento, entra o enfermeiro com a injeção. Espere um momento. Vou ligar para o Dr. Frederico. Ordena Clovis. É impossível, Dona Débora, o que está pedindo. Argumenta o Dr. Frederico. Seus cunhados estão cientes disso? Não. Não estão e nem precisam. Eu sou a esposa de Roberto e quero vê-lo agora mesmo. Nisso, o telefone toca e o médico atende. Quem? Sim, como? Teve uma crise? Como foi? Atirava-se em direção a quem? A ninguém? Sim, contra uma parede? Entendo, sim. Lógico. Pode aplicar-lhe o medicamento. Já irei examiná-lo. Até logo. Desliga o telefone e volta-se para Débora. Bom, voltando ao assunto. Repito-lhe que não será bom para o tratamento de seu marido que o veja nesta primeira etapa. Mas, para que fique calma e se prometer que só voltará a vê-lo dentro de um mês, que é o tempo de que precisamos, farei uma exceção hoje. Farei o possível, doutor. Então, daqui a alguns minutos, iremos vê-lo. Vamos conversar um pouco primeiro sobre o tratamento. A propósito, não sei se Roberto estará acordado ou dormindo. Se estiver dormindo... Espere um pouco. Sobressalta-se Débora, levantando da cadeira num só impulso. Esse telefonema era sobre Roberto, não era? E o medicamento era para dormir? Atirou-se contra uma parede? Era ele, não era? Calma, minha senhora. Vou vê-lo já. Grita, abrindo a porta. Olha para um lado e para o outro na tentativa de lembrar-se onde era o quarto do marido e sai correndo para a esquerda. O médico tenta impedi-la, mas não consegue. Caminha rapidamente em seu encalço. Não entre aí! Grita para Débora quando esta chega à porta do quarto do marido. Ela não lhe obedece e abre-a, violentamente. Os 3 enfermeiros olham assustados para ela. Roberto! Chama, parada, estática, a olhar para a cena. 2 enfermeiros estão segurando seu marido pelos braços, enquanto o outro segura, em uma das mãos, uma seringa vazia e uma senhora gorda de cabelos grisalhos apoia a mão direita sobre a sua testa. Quem é você? Pergunta a Dona Laura. O
O que está fazendo com o meu marido? Num salto, alcança a mulher e tira-lhe a mão de Roberto, abraçando-o pelo pescoço e olhando-a ameaçadoramente. Vou tirá-lo daqui, querido. Doutor, quero levá-lo para casa. Diz, no momento em que o médico entra no quarto, satisfeito em ver que o paciente está dormindo. Veja como seu marido está tranquilo. Como tranquilo? Ele está anestesiado. É lógico que só pode aparentar tranquilidade. Mas veja como ele está abatido, mais magro. Roberto, fale comigo. Sou eu, Débora. Fale comigo. Venha até a minha sala, dona Débora, e vamos telefonar para os seus cunhados e pedir-lhes que venham até aqui para resolvermos isso. Roberto, fale comigo. Ele não vai falar, minha senhora, a não ser daqui a horas. Venha, por favor. Débora levanta-se e acompanha o médico após beijar o rosto do marido. Eu volto, amor. Volto e vou tirá-lo daqui. Algumas horas depois, estão todos reunidos na sala do Dr. Frederico, Débora, Ciro e Luiz Alberto. Já disse que quero tirá-lo daqui. Mas por que, Débora? O que há com você? Pergunta Ciro, delicadamente. Tenho os meus motivos, e ele é meu marido. Por favor, Débora. Pede-lhe Luiz Alberto. Acho que você está nervosa. Sei lá, talvez esgotada. Quem sabe, um esgotamento nervoso. Olha para os presentes que o aprovam com um menear positivo de cabeça. Débora percebe. Talvez você necessite de algum tratamento, algum tipo de calmante. Raciocine um pouco, Débora. Fala Ciro. Não temos lugar melhor para levá-lo e ele não está em condições de ir para casa, pelo menos por enquanto. Você ouviu o relato do doutor sobre como Roberto agiu hoje. Tenha um pouco mais de paciência e logo poderá vir a visitá-lo sempre que quiser. Argumenta Dr. Frederico, tentando colocar um fim naquela questão, pois isso nunca havia acontecido e quer preservar o seu bom nome. Nunca um familiar quis retirar um paciente de sua clínica. Débora fica por alguns segundos pensativa, e enfim concorda com a opinião de todos e diz que dentro de 15 dias começará a vir ter com Roberto todas as tardes. Faz isso porque percebe que estão começando a achar que ela está ficando fora de si, e por que não dizer doida. Se continuar com esta polêmica, que obviamente não vai levar a nada, talvez o médico e até mesmo seus cunhados achem que ela também deva ser internada para acalmar-se, e isso não ajudaria em nada ao seu marido. Terá que agir de maneira diferente e com inteligência. O Dr. Frederico, apesar de não aprovar a ideia das visitas, finge concordar, deixando qualquer argumentação para o futuro. Ainda bem que tudo está resolvido, afirma Luiz Roberto. Bem, vamos aguardar os acontecimentos e esperar que Roberto melhore realmente. Diz Ciro, sem muita convicção, olhando seriamente para o Dr. Frederico. Fiquem tranquilos, Roberto está tendo o melhor e mais avançado tratamento. Argumenta o médico. Saem todos da clínica acompanhados pelo médico. Cada um apanha seu carro e saem em fila pelo portão que lhes é aberto eletronicamente pelo guarda, localizado numa guarita da entrada.